Olá, bom dia. Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tanto porque conheci o trabalho da Fundação Avina e um dos primeiros artigos que eu li quando eu comecei a entender rios urbanos foi do professor Pedro. Então foi muito bom poder ter acesso a essa informação para enfim, reafirmar que dá para olhar para esses espaços de outra forma. Então estou muito feliz de estar aqui nesse espaço. E bom, para a gente aproveitar o nosso tempo da melhor forma, eu já vou logo fazer a primeira provocação do dia. E aí eu já passo para, se vocês quiserem se apresentar um pouquinho melhor e já comentar sobre esta provocação. Então, o tema de hoje a gente está falando de tecnologias sociais. E eu acho muito interessante trazer essa palavra social junto de tecnologia, porque ela já facilita entender que tecnologia não é só construir ônibus espacial, mas tecnologia também está relacionado a outras questões. Além disso, na mesa que a gente estava anteriormente, quando estávamos falando sobre saneamento, questões climáticas, justiça ambiental, foi muito falado da importância dos processos participativos e isso está associado com gestão comunitária. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, se vocês pudessem trazer uma experiência prática de tecnologia social aplicada ao saneamento básico e qual é a importância desses processos participativos para a efetividade dessas soluções. E aí eu vou passar a primeira palavra para a Thelma, e aí o tempinho de 5, 6 minutos para você comentar, e se você também quiser falar mais sobre você antes de comentar, fica à vontade. Obrigada, Micaela, prazer te conhecer. Pedro, que bom estarmos juntos nessa mesma mesa, né? E bom dia aí todas que estão nos assistindo. Bom, eu apenas acrescentar que estou responsável pelo programa de acesso à água da Fundação Avina, né? A gente opera em mais de 18 países da América Latina. Então, o tema de água sempre esteve presente na agenda da Fundação Avina. 2009 para cá, a Avina traça agendas regionais, a gente tinha operações nos países, mas não eram ações que tinham que necessariamente estar dentro de uma mesma estratégia nos países. De 2009 para cá, isso acontece, e o tema de água foi selecionado, porque era um dos temas que a gente tanto tinha a importância quanto a gente tinha capital social. Essa é a forma de atuação da Fundação Avina. A gente trabalha fortalecendo o tecido social, trabalha em colaboração com outras organizações. E esse mesmo princípio, já conectando com a pergunta, faz parte do cerne, eu diria que a tecnologia social mais importante para a gente é a tecnologia social chamada mobilização social. Porque não existe a participação da comunidade em qualquer processo que a gente venha fazer. Às vezes, a gente, no campo do saneamento, muitas vezes se fala muito da infraestrutura. É importante ter infraestrutura, seguramente, né? Mas a gente também vê muita infraestrutura que se deprecia rapidamente, porque não houve o envolvimento da comunidade. E quando a gente está falando na diversidade que a gente tem, né, do nosso país, por exemplo, então a gente tem as áreas urbanas, nas áreas urbanas, periferias, as zonas rurais, tudo isso, gente, é muito diferente, não é uma mesma realidade. Então, acho que a gente precisa entender isso, mas todas elas têm algo que faz sentido, que é o engajamento da população, daquela comunidade, para entender o que vai ser feito, para, inclusive, às vezes, participar, inclusive, do processo de construção de qualquer implementação de qualquer tecnologia mais física, vamos dizer assim, né? Então, a gente diria que esse o lema do Programa de Acesso à Água da Fundação Avina. Ele tem uma visão de futuro que almeja o saneamento, o acesso à água universal e ao saneamento, mas não é de qualquer forma. A gente entende que a importância é uma governança colaborativa da água, multissetorial, com presença de vários, e isso, quando a gente fala governança colaborativa, a gente não está tirando aí o papel da responsabilidade dos governos, nada disso. O que a gente está dizendo é que esse tema, esse desafio, ele diz respeito a todos nós, como cidadãos, aos setores, ao setor, mas a gente precisa dialogar e entender que também precisa haver maior participação, né? Então, é nesse sentido que eu trago, talvez, essa primeira tecnologia, vamos chamar assim.
Nossa, estou super feliz, porque te ouvi e fiquei que bom que ela falou de mobilização social. Eu trabalho muito com mobilização social aqui também em Belém, da importância da gente entender que saneamento não é só a parte técnica, mas a gente precisa sempre falar disso com as pessoas. E eu já passo também a palavra ao professor Pedro, para também comentar um pouquinho. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, é uma enorme satisfação de compartilhar este dia com tantas pessoas queridas, amigas de tanto tempo. Eu sou professor universitário há quase 40 anos, né? E, além de ser professor universitário, tenho sempre tido um envolvimento com organizações da sociedade civil. Atualmente sou presidente do Conselho América do Sul do ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, e faço parte também, até o final do ano, do Conselho do Greenpeace e da organização do Instituto Cinco Elementos. Então, tenho uma convivência acadêmica com práticas junto à sociedade civil e sempre trabalhei os temas da participação dos movimentos sociais e das mobilizações. Eu acompanhei agora as duas sessões anteriores e, efetivamente, nós temos um quadro no qual o passivo ambiental, que tão lentamente se modifica, nos mostra exatamente a inoperância dos governos, não? A inoperância dos estados, claro que tem diferenças que tem que ser sempre consideradas, mas o fato é o seguinte, nós estamos convivendo ainda com uma lógica muito tradicional de se pensar o acesso à água e o saneamento, e, portanto, eu queria até destacar inicialmente um pouco essa, digamos, como pensar tecnologia social, porque nós estamos falando em metodologias, repertórios educativos, técnicas, principalmente associadas à interação com a comunidade para buscar soluções. E que quando essas tecnologias elas possam ser replicadas levando em conta as diferenças culturais. Ou seja, o que é fundamental é aquilo que a Thelma mencionou, ou seja, é a participação coletiva, a cocriação, a articulação, fortalecer os processos de aprendizagem social, e aprendizagem social é criar juntos, organizar juntos, para gerir juntos. Então, nós temos que ter cada vez mais uma capacidade de ouvir, de dialogar e de co-criar. Porque a tecnologia social não é algo novo, ninguém está inventando a roda. O que nós estamos modificando muitas vezes as dinâmicas, ou seja, nós já temos tecnologias sociais sobre saneamento desenvolvidas pelas Nações Unidas, multiplicadas pela CEPAL, há 30 anos, não? Não é que isso... obviamente, vão se desenvolvendo novas práticas, não? Vão se desenvolvendo também novas formas de se comunicar e dialogar. Hoje, nós não podemos deixar de lado a importância das redes sociais para a mobilização. Isto é absolutamente fundamental. Não é só o presencial. E, atualmente, o que nós estamos vendo, inclusive com a Covid, a importância que tem as redes sociais para fazer o bem, para multiplicar, para permitir que os sem voz dialoguem, não? E fortalecer isso. Agora, quando falamos de tecnologias sociais, temos que pensar que tenham baixo custo de implementação, que sejam tecnologias simples e que fortaleçam, digamos, que beneficiem econômica e ambientalmente as pessoas que precisam disso. As experiências de inúmeras comunidades, e aqui foi dado o exemplo de Paraisópolis, mostram exatamente o quanto é importante ter, de um lado, liderança, articulação social, estímulo ao protagonismo, corresponsabilização, porque as políticas públicas, muitas vezes vindo de cima para baixo, eliminam a importância da corresponsabilização. Então, é muito fácil colocar a culpa no cidadão por causa de que o lixo entope os bueiros. Não é isso, é muito além disso. E é muito além disso como também discutir, por exemplo, a importância da coleta seletiva, a corresponsabilização, o protagonismo e o fortalecimento de soluções que efetivamente sejam viáveis, dadas a escassez de recursos e muitas vezes as próprias condições urbanas para implementar projetos. Bom,
Que bom poder ouvir pessoas que reforçam um pouco das coisas que eu acredito. Eu queria comentar enfim, numa questão das falas, tanto da Thelma quanto do Pedro, que foi sobre a importância de falar da universalização do saneamento básico, entendendo que cada território tem a sua característica e é preciso a gente levar isso em consideração. Aqui em Belém, por muito tempo, a gente reproduziu muitas das infraestruturas que fizeram em São Paulo, como uma proposta de que o que aconteceu em São Paulo é maravilhoso, bora colocar em Belém que vai dar certo, e não deu. Hoje, qualquer chuva que acontece em Belém, a cidade alaga, o acesso à água na cidade é muito irregular. Então, enfim, eu queria trazer essa questão da importância da gente levar em consideração a realidade cultural, a realidade local dos espaços. E eu já puxo a segunda pergunta. A gente falou disso, tecnologia social, baixo custo, mobilização, mas a gente falando assim parece que é super fácil de fazer, mas na prática nem sempre é. Então eu queria que vocês comentassem um pouco dos desafios. Qual é o desafio de implementar essas novas tecnologias? Quais são os desafios atuais? Quais são os caminhos? O professor Pedro comentou um pouquinho no final, mas acho que a gente poderia falar um pouquinho mais disso, e aí vou passar para a Thelma novamente. Joia. Eu vou começar, talvez, trazendo um conceito que para a gente é muito importante, que é o de gestão comunitária de água. Os modelos de gestão comunitária de água, a gente entende que, e eles são vários, e eles podem se dar desde o ambiente urbano ao ambiente rural, desde organizações comunitárias que fazem a gestão do próprio sistema de água, de abastecimento, isso acontece muito na zona rural, a gente tem desde uma tecnologia como a cisterna, né, a rede ASA, a articulação do semiárido, que há 20 anos começou esse processo de forma articulada dentro do semiárido brasileiro, um parceiro histórico, inclusive, nosso. Mas a gente também tem experiências acontecendo em todo, por exemplo, no Norte, Saúde e Alegria, a FAZ, implementando processos em colaboração com a comunidade, e são os microsistemas de abastecimento de água. Por outro lado, você também pode ter o que a gente chama de gestão comunitária de água, um modelo de incidência política, de controle social dentro das cidades, ou seja, a gente também, eu acho que um dos desafios, eu trago isso por quê? Porque para mim um dos desafios do tema da agenda de água é que a gente ainda, como sociedade, ainda tem um caminho, né, ainda a percorrer com relação ao entendimento do ciclo da água, a primeira coisa. A água não é uma coisa que tem ou não tem na torneira, água não é uma questão de pagar ou não pagar uma tarifa, é muito mais complexo, e a gente precisa, como cidadã, entender esse ciclo. Um pouco do que já vem acontecendo no processo também de educação com relação aos resíduos, né, que Pedro também traz, que estão interconectados quando a gente fala de saneamento, mas a gente precisa também entender isso, né? Então, um desafio é que entender que a água não é algo que a água de qualidade, né, adequada para consumo, ela de fato não é algo que a gente tem na natureza à torta e à direita se a gente não fizer nada, ou seja, se a gente não cuidar dos esgotamentos sanitários, se a gente não cuidar, né, de todo o processo, a gente não vai ter. O custo, inclusive, é muito mais alto. Então, a gente entender esse ciclo da água, que eu acho que é fundamental para o cidadão, então a gente tem essa lacuna. Quando a gente fala de gestão comunitária de água, especialmente o que a gente chama das organizações comunitárias de água e saneamento, que é um movimento que a gente apoia, por exemplo, a gente vem ajudando, inclusive, a Confederação Latino-Americana de Gestão Comunitária de Água e Saneamento. O Brasil tem vários modelos de gestão comunitária, de OXAs, né, de organizações comunitárias, mas a gente tem o desafio ainda de associatividade, ou seja, de uma articulação dos diferentes modelos. Existem, assim, por modelo, às vezes, alguns agrupamentos, a gente vem buscando fortalecer isso, mas também de um reconhecimento do país, né, do poder público, para entender isso como também, para poder gerar política pública de apoio a essas organizações. Então, por exemplo, no momento desse de pandemia que a gente viveu, a gente teve apenas um estado que gerou algum tipo de apoio para os sistemas comunitários. Porque, diferente de uma companhia, ele não tem o lastro de sustentação financeira para ficar dizendo tarifa zero e como é que faz a manutenção se ele já é todo no nível bem micro. Então, precisa de suporte. Mas se eles não existe na contabilidade, não está no sistema nacional, não é considerado um ator no Sistema Nacional de Recursos Hídricos do país, ou seja, não está contabilizado em nenhum lugar, também não existe políticas públicas de apoio. E essas organizações comunitárias de água são responsáveis por
prover acesso à água a milhares de brasileiros e brasileiras, né? Na América Latina são mais de 100 milhões de pessoas que têm acesso, não é pouca coisa, a acesso à água através desse tipo de atuação. Então, eu acho que falta ainda o reconhecimento, o cadastramento e políticas desenvolvidas para também ajudar esse grupo, né? Além de todo esse processo que eu falo, que é de cultura, de educação, que a gente precisa trabalhar na sociedade como um todo para entender o ciclo da água, entender como é que cada cidadão pode estar e deve estar envolvido no controle desse serviço, né, do entendimento mais macro do que o serviço que sai da água, que é isso, entender a conexão disso, porque tem aí um movimento importante, a gente está vivendo, inclusive, nesse momento, todo esse marco, o painel passado também falou do marco regulatório, que pensa nunca na solução através da infraestrutura, mas a gente não necessariamente vai estar aí garantido. Acho que ainda temos lacunas, que é a garantia de água para todos. O desafio, quando a gente fala de acesso à água e saneamento, é que, de fato, é não deixar ninguém para trás. Então, esse lema que traz das Nações Unidas, do ODS 6, e não importa se lá na comunidade do norte eu tenho 20 famílias numa comunidade isolada, eles precisam ter acesso à água segura. Veja que paradoxo, a gente vive semiárido com escassez hídrica, outras cidades, inclusive, com escassez hídrica, e a gente tem o norte, com, né, os aquíferos, a grande quantidade de água doce, né, que a gente tem. No entanto, as comunidades, e não só as comunidades isoladas, as próprias cidades, muitas cidades do norte têm acesso à água sem nenhum tipo de tratamento, ou seja, é a água bruta, como a gente chama, né? Então, acho que tem aí todo um processo de concertação e maior integração entre aquilo que eu chamo de engenharia, a infraestrutura com o social. Normalmente, como coisas separadas, eu diria que as companhias poderiam trabalhar isso de uma forma muito mais interativa. Eu acho que, quando a gente está falando de grandes sistemas, enquanto isso for muito separado, fica parecendo que uma coisa é obra e depois vem uma turminha ali do social. Eu acho que a gente precisa se misturar um pouco mais para atuar nesse desafio aí. Teriam outros, mas eu vou deixar para Pedro, tenho certeza que ele vai complementar aí com muitas outras coisas. Thelma, super concordo com você, que isso é um grande desafio, e esse final aí de alinhar o técnico com o social é super importante. E, bom, professor Pedro, sua vez aí nessa... Eu vou continuar na linha da Thelma e resgatar uma coisa. Quando eu fiz minha tese de doutorado, de 78 a 85, São Paulo tinha problemas muito graves de acesso à água, com altas taxas de mortalidade. A população se mobilizava pela água, mas não se mobilizava pelo saneamento e pelo esgoto. Isso também nos traz um tema muito importante, que é justamente a dimensão da pouca mobilização pelo saneamento, sempre mobilização pela água. Essa é uma questão cultural. Inclusive, os políticos se aproveitam disso, não? Porque, de certa maneira, isso mostra que o saneamento pode ficar em segundo plano. E isso que estamos observando na maioria das cidades brasileiras, o passivo de rios, de fontes hídricas contaminadas, se reflete aonde? Se reflete na falta de oportunidades para usar melhor a água. Isso é muito concreto. Nós estamos vendo que na crise hídrica de São Paulo de 2013 a 2015, que além da dimensão climática, é uma dimensão da falta de governança, de uma governança inadequada, de falta de transparência, de falta de compromisso com a sociedade, de um desrespeito aos direitos humanos. Isso já foi comentado também, porque na hora em que você corta a água daqueles que têm menos acesso, considerando que uma classe média pode armazenar a água, você cria uma situação muito mais grave e, inclusive, amplia ainda para a dimensão da saúde, porque a falta de condições de armazenamento ampliou, por exemplo, a dengue. E esse exemplo se pode colocar para muitas cidades brasileiras, não? Então, cabe aí uma discussão fundamental. Na legislação de saneamento, não no novo marco, mas na legislação de saneamento, está colocada a palavra controle social. E controle social tem que ser efetivamente exercitado. E o que a gente observa
é que tanto as companhias de água públicas como as privadas não fazem o menor esforço para que se implemente efetivamente o controle social. E o controle social depende muito do fortalecimento de lideranças sociais. Essas lideranças sociais têm que ser aglutinadoras e multiplicadoras de uma compreensão da importância que tem o protagonismo para poder controlar do ponto de vista operacional, do ponto de vista social e do ponto de vista do direito humano. Então, controle social é associado à qualidade e quantidade da água e associado à tarifa, que hoje também é um tema muito importante que vai se colocar se houver uma expansão grande da privatização, por exemplo. Então, nós temos que fortalecer muito algumas ideias que estão claramente definidas na lei e que, se a população não se mobiliza, se a população não se assume o seu protagonismo, a política tradicional vai cobrir isso, vai simplesmente fazer, vai empurrar com a barriga. Então, o que eu quero dizer claramente, nós temos exemplos maravilhosos, como foi dado pela Thelma, da ASA, que foi incorporado numa política nacional. Depois foi distorcido, mas foi uma política nacional. Você tem múltiplos exemplos na Amazônia, tem o sistema SODIS, desinfecção de água utilizando energia solar. Você tem muitos exemplos nas comunidades urbanas. E sabemos que nas comunidades urbanas as soluções têm que ser de tecnologia que não esteja vinculada a grandes obras. Tem que ser uma tecnologia dentro de uma outra lógica. E aí entra uma questão fundamental. A sociedade precisa se mobilizar, questionar a falta de transparência na hora da implementação do projeto, questionar as grandes obras. Nós vimos que as grandes empreiteiras estiveram envolvidas diretamente em inúmeros casos de corrupção. Tudo isso é uma somatória para mostrar que o passivo ambiental nós temos que reduzir esse passivo ambiental. Se não reduzir esse passivo ambiental, vai ser muito difícil avançar para garantir a universalização, e aí o discurso vai ser recorrente ano após ano, e as metas vão se tornar cada vez mais problemáticas. E temos que aproveitar também a agenda dos ODS para fortalecer, a partir de toda uma prática educativa e uma prática de compartilhamento do conhecimento e fortalecimento de algo que para mim é cada vez mais importante, o papel da ciência cidadã nos processos de construção de uma nova visão sobre o saneamento. Muito obrigada, professor Fredo, por todas essas reflexões. Eu estou fazendo anotações durante esse painel, porque eu quero lembrar de tudo isso depois. E, bom, infelizmente, a gente já tem aqui 4 minutinhos para encerrar o painel. E eu queria muito agradecer ao IAS pelo convite de estar mediando essa mesa, de poder ouvi-los. Eu também queria convidar, se tiver jovens do Pará assistindo esse painel, a Hamilton Conduba está com um projeto aberto sobre educação ambiental e mobilização social. Pode entrar no nosso site para se inscrever, é gratuito, online gratuito. Então, quem quiser saber mais pode entrar. E eu queria que vocês pudessem encerrar com alguma provocação, refletir que podemos sair daqui deste Dia Mundial do Banheiro, já para a gente ir encerrando esse painel. Thelma e depois para o professor Pedro. Joia, primeiro, antes que nada, agradecer também ao IAS pelo convite, por ter organizado esse evento no dia de hoje, né, celebrativo, entre tantas organizações interessantes. E, bom, eu acho que a provocação é que a gente precisa, de fato, não só se sentir indignado, a gente precisa agir, né? Então, é convidar e não esperar que isso seja feito exclusivamente só por uma ONG, entende? Eu acho que cada um de nós precisa entender que a gente precisa aprender mais sobre, correr atrás. Eu acho que cada um aqui tem um papel. Então, esse é o primeiro convite, né? A provocação de dizer assim, olha, o que é que cada um de nós pode fazer? No outro lado, também entender que há um esforço, sim, precisa haver um esforço e uma cobrança de parte da sociedade, por exemplo, para o setor privado, para eles terem maior eficiência hídrica, né? Porque a gente fala,
Então, a gente tem uma cadeia aí de indústria que consome bastante água, muitas delas vêm atuando para melhorar, para ter maior eficiência, mas ainda há muito desperdício. A gente tem desperdício no próprio serviço de água, né, de abastecimento. Então, só para a gente ter uma ideia. Então, a gente precisa cobrar maior eficiência hídrica, reuso, né, e práticas dessa natureza do setor privado, que é o grande consumidor de água, não é o cidadão, não é o setor industrial. Então, a gente cobrando isso e aprendendo também como é que isso se dá, a gente tem que fazer a nossa parte como cidadão, que é tanto ter as práticas dentro de casa, mas também a gente buscar exatamente fazer esse monitoramento, entender, buscar informações, buscar parcerias, buscar outras pessoas que possam se engajar dentro desse processo. Então, eu acho que se a gente, tecnologia, temos aí uma série, hoje à tarde, inclusive, convido vocês, tem uma série de tecnologias que vão estar sendo apresentadas, a gente tem a felicidade de trabalhar com parceiros, né, aqui no Brasil e na América Latina, com práticas muito legais, diferenciadas, desde uma tecnologia mais disruptiva, mais sofisticada, a tecnologia bem básica mesmo, que precisa ser para poder a gente fazer valer os processos, as transformações que a gente precisa no terreno. Mas eu diria que, então eu convido vocês para a tarde estarem assistindo, mas, no entanto, eu acho que é isso, é uma combinação, não vai adiantar, não vai ser só o desafio tecnológico da infraestrutura, mas ele precisa vir combinado com essa participação e esse engajamento. Então, água é direito humano, água e saneamento. Volto a dizer que também esse convite para ver essa coisa integrada, porque o Brasil já trabalha com o conceito de saneamento, com tudo dentro, né, água, resíduos e etc. Então, a gente precisa... E também dizer um convite para quem atua nessa agenda, quem programaticamente, que a gente busque também fazer articulações entre os distintos atores, porque também dentro do campo da água, aí a gente tem que fazer botar o dedinho apontando para a gente, às vezes eu percebo muitos guetos, porque existem, são muitos temas, a água é um tema, uma agenda grande, cabe muita coisa aí dentro, mas a gente precisa se misturar, cada um tem as suas especificidades, mas a gente precisa também conversar com outros, com distintos atores que estão atuando em outras áreas, porque se a gente não tem visão sistêmica da água, a gente também, por mais que a gente milite, a gente não vai estar contribuindo para a transformação que a gente precisa ver acontecer no mundo. Então, a primeira coisa que tem que garantir é uma visão sistêmica da água, né, especialmente com a intensificação da crise climática, que cada vez mais está aí dizendo que a gente não tem muito tempo, não. Então, precisa agir, mas está na nossa mão, a gente tem a oportunidade. Obrigada, e agradeço aqui estar com vocês. Sr. Pedro, se eu puder encerrar em um minutinho para a gente fechando o painel. Bom, eu queria agradecer muito e dizer também do que foi bom participar da organização deste evento, que mostrou exatamente a importância das parcerias. E, além das parcerias, a dimensão da troca e da sistematização de ideias, não? E isso tem que se refletir também nas comunidades, ou seja, e, por outro lado, é muito importante dizer o seguinte, as organizações não governamentais emergem de vontade de pessoas que se organizam, se mobilizam por uma causa. Então, se multiplicaram muito, mas tem as organizações que trabalham numa lógica de tutela e tem as organizações da sociedade que estimulam o protagonismo, que estimulam a autonomia. E isto, para mim, é um tema absolutamente fundamental. Mas, além disso, o que é muito importante é que haja uma fertilização cruzada de conhecimento, que os conhecimentos não têm dono, os conhecimentos não são mercadoria, os conhecimentos são um bem comum. E, nesse sentido, este encontro reflete um pouco isso. Nós olhamos o tema do saneamento como um bem comum e as ideias em torno do bem comum têm que ser compartilhadas. Muito obrigado a todas e todos.